queria começar aqui o nosso call, antes de mais nada, agradecendo a presença de todos, virtual, né? Dando uma boa tarde a todos e essa live, o nosso intuito aqui é falar um pouco sobre sucessão. É um assunto super complexo, né? Mas a gente vai abordar alguns temas aqui que a gente acha relevantes, com alguns exemplos que podem ser úteis para vocês, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Gustavo Jesus, eu sou o gestor e o diretor-geral da Aqua Wealth Management no Brasil. E vou gastar aqui pouquinho tempo rápido para falar sobre a Aqua um pouquinho. Tá? A Aqua é um multi-family office, né? A gente ajuda várias famílias a gerir o patrimônio financeiro delas, famílias com patrimônio financeiro importante. A gente tem aqui hoje algo como 5 bilhões de reais sob gestão e temos escritórios em 3 países, Estados Unidos, Brasil e Uruguai. E temos clientes em 5 países, tá? A maior parte são brasileiros, temos clientes em mais 4 países da América Latina. Então, a gente pode se dizer que é uma empresa latino-americana de gestão de patrimônio, que faz a gestão tanto dos recursos aqui no Brasil, onde a gente tem uma gestora, quanto no exterior, através de bancos, principalmente americanos, mas também na Europa, tá? O nosso DNA, a gente é independente, não temos conflitos de interesses, a gente trabalha com alinhamento total com os clientes e a gente ajuda os clientes em todos os aspectos que são importantes na administração de um patrimônio financeiro importante. Então, a gente faz inicialmente um plano de investimentos personalizado, em que a gente vai traçar ali os objetivos de longo prazo do cliente. A gente acredita muito nisso, né, na eficiência de longo prazo. Vocês devem estar vendo aí muita gente hoje em dia falando em day trade, em estratégias de ganhar dinheiro no mesmo dia. A gente não acredita em nada disso, tá? Para nós, se você não traça bem teu objetivo de longo prazo e não faz um portfólio adequado para isso, você não está fazendo uma boa gestão dos seus recursos. Também a gente auxilia no processo de sucessão, estruturação de contas, veículos de investimentos. É claro que a gente conhece muito disso porque já viu isso acontecer muito, mas é muito comum a gente indicar algum advogado, né, como o Dr. Paulo, por exemplo, mas há outros também que a gente conhece bem, para ajudar nesse processo, porque nós não somos os especialistas, apesar de conhecer muito do assunto, tá? A gente prepara relatórios de consolidação que são completos e intuitivos, e a gente faz uma parte bem chata que quem já se aventurou a fazer sabe o trabalho que dá, que é fazer relatórios em que você consolida todos os lançamentos dos bancos, verifica extratos, verifica cobranças. Isso é uma coisa que, para fazer, a gente tem 2 sistemas, um aqui no Brasil e um no exterior, e altamente automatizados, que recebem arquivos diretamente dos bancos. Então, é um processo que, se você não tem muita tecnologia aplicada ali, é um processo chato de se fazer sozinho. A nossa equipe ela é muito sênior, tá? As pessoas têm muitos anos de mercado e todos vieram de uma carreira de sucesso tanto no mercado financeiro, mas também com grande experiência acadêmica, né? Vou citar aqui o professor Paulo Tenani da GV, que está conosco, mas outras pessoas com mestrado, MBA, CFA, a gente preza muito por isso. E essa provavelmente é uma das razões do sucesso que a gente tem tido, entregando resultados muito consistentes para nossos clientes. Temos uma taxa de satisfação muito elevada dos nossos clientes. A gente é muito atento a custos, a gente se pluga em plataformas institucionais dos bancos e tem condições de preço que o cliente individualmente certamente não vai ter. Então, o nosso custo adicional acaba ficando somado ao do banco menor do que o cliente tinha sozinho, né? Essa é uma coisa que pouca gente sabe. E um dos temas, né, como eu falei, importantes nesse relacionamento com os clientes de alta renda é a parte de sucessão. Então, já entrando um pouco aqui no tema, né, a gente colocou uma interrogação lá que não deixa de ser uma provocação: sucessão ou planejamento sucessório, né? Por que esse título? A questão é que tem eventos na vida das pessoas, né, que vão ocorrer independente da nossa vontade. Um deles é o óbito. E então a sucessão, de qualquer forma, vai acontecer. E aí ela pode ser planejada ou ela pode acontecer de uma forma
inesperada e em que você não tem um planejamento, e isso pode sim dilapidar o patrimônio da família, se não tiver, que não tiver bem preparado. Então, o propósito desse webinar é trazer elementos e argumentos que ajudem na reflexão, para que esses eventos sejam amenizados pelo planejamento sucessório. Vocês vão ver que o Dr. Paulo vai falar sobre 5 pilares. Um dos pilares que a gente dá muita importância, e a gente vê o mundo inteiro agora discutindo isso, é governança. E a governança, pela origem da palavra, é o ato de governar, e governar é organizar. E, nesse caso, organizar as pessoas, as crenças, as vontades e as vaidades. Parece simples, mas se você tem uma família, você pode ter vários interesses distintos aqui, e você está preparado para administrar isso. Pode ser a diferença entre ter uma família que prospera junto e uma família que, eventualmente, a sucessão virá um problema para eles. Então, a gente acredita muito de que a sucessão sem planejamento pode causar um desgoverno, que não deixa de ser uma forma de governo, mas é importante a pessoa se precaver, e governabilidade é fazer um bom planejamento sucessório. Se a família conseguir conversar isso antes de que o óbito aconteça, né, ela vai criar condições para que se faça um planejamento que vai permitir uma boa governabilidade através dos anos. E vocês vão ver aqui os eventos, a maioria das coisas que a gente vai falar é que existem ações a serem tomadas, jurídicas, estruturas financeiras a serem montadas, que vão ajudar nesse processo da governabilidade. Para falar disso com mais propriedade que eu, a gente convidou aqui o Dr. Paulo Vaz. Ele é advogado, graduado pela USP, ele é sócio fundador da VBSO Advogados, ele é especializado em direito tributário, planejamento familiar e sucessório. Ele assessora juridicamente clientes nacionais e internacionais na compra e venda de empresas, no planejamento patrimonial e sucessório e no contencioso administrativo tributário, além da consultoria tributária em geral. Ele é professor do INSPER, em cursos de especialização, e coautor de artigos e livros técnicos. Dr. Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu passo a palavra para você. Obrigado, Gustavo. Eu vou começar a minha fala compartilhando aqui o material que nós preparamos para organizar essa nossa apresentação. E eu queria começar agradecendo vocês pela oportunidade, agradecendo a audiência também, e reafirmar o compromisso que o Gustavo já mencionou, de apresentar um tema que tem uma complexidade natural, principalmente num ambiente jurídico bastante conturbado, como é o brasileiro, né? A jurisprudência muda toda hora as coisas que a gente dá como certo, então acompanhar isso é um pouco complicado, mas nós vamos tentar descomplicar, né? E o jeito que a gente escolheu de fazer isso foi montar esse material do ponto de vista conceitual a 4 mãos, com a equipe da Aqua, a equipe de executivos da Aqua, que inclui o Gustavo, mas também todos os técnicos, officers deles, né? E nós tentamos trazer para vocês aí um conteúdo palatável, mais simples, que vai direto ao ponto. Tá? Nós temos um material que vai ser distribuído depois através da Aqua para vocês. Vocês devem ter deixado os contatos de vocês com a Aqua. Então, essa apresentação, na forma de PDF, ela vai ser distribuída para vocês, né? E é importante que vocês considerem isso, porque ela é dividida em 2 grandes blocos. Um bloco é um bloco de slides que traz esses conceitos e esses pilares do planejamento patrimonial e sucessório do ponto de vista mais retórico e teórico, embora inclua também 4 casos que eu selecionei para que a gente explore um pouco na prática aonde há os gargalos e aonde há as eficiências nesse processo de fazer o planejamento sucessório, né? Todos os casos eu modifiquei ligeiramente para ninguém que eventualmente esteja na plateia e que me conheça e que tenha participado comigo de algum desses casos se sinta totalmente endereçado, todo mundo está anônimo,
mas a gente procurou fazer de um jeito que ressaltasse em cada exemplo a característica principal que prevaleceu naquele tipo de estrutura, né? O caso número 1, por exemplo, trata de um planejamento clássico, com a constituição de doação por parte dos patriarcas, constituição de holding por parte dos patriarcas e doação da holding, e aí a gente faz reflexões sobre reservar ou não usufruto, se a holding era mesmo necessária ou não. Um segundo caso, em que o planejamento sucessório começou a partir da necessidade que os patriarcas tiveram de disciplinar melhor a participação dos herdeiros e dos futuros sócios na administração da empresa. Então, o planejamento sucessório começou com a ideia de governança. Um terceiro caso, em que o driver principal do planejamento sucessório foi a questão tributária, eu vou explicar por que isso lá. E um quarto caso, que é um caso que trata do pós-planejamento, né? Poxa, eu fiz o planejamento, a sucessão ocorreu, eventualmente eu sucedi o meu patriarca recebendo uma empresa ou um conjunto de bens, transformei parte desses bens em liquidez, e o que eu fiz com isso daí agora? Então, a gente passeia por esses caminhos aí. E no meio dessa apresentação, eu vou abrindo espaço para o Gustavo me corrigir ou me complementar com questões operacionais de mercado, porque a gente vai tangenciar, por exemplo, no tema de aplicação de recursos, aonde é melhor aplicar, se na PJ, na PF, se você aplica fora do Brasil, dentro do Brasil, se você constitui um fundo de investimento multimercado ou não. Enfim, a gente vai passear por esses casos e tem uma parte que é uma parte de mercado de capitais que o Gustavo vai falar muito melhor do que eu sobre ela e ele vai me interromper e eu vou agradecer ele por isso, para enriquecer a apresentação. E o segundo bloco dessa agenda é composto de um apêndice, onde a gente oferece para você os guidelines elementares que envolvem os principais temas tratados nessa apresentação. Então, a gente tem um conjunto de slides que traz questões relevantes em termos de TCMD, tanto no que diz respeito às alíquotas vigentes nos principais estados, uma situação de jurisprudência em relação a determinados temas, né? Também fazemos isso em relação ao imposto de renda envolvido nessa questão, né? Uma coisa muito comum é as pessoas acharem que constituir uma holding e doar a holding foi a melhor coisa do mundo sob todos os aspectos. Não, tudo que a gente faz na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? A mãe da gente sempre falou para a gente que remédio demais vira veneno. Então, a holding também, ela é uma maravilha societária, mas ela tem uma inconveniência tributária muito grande, e a gente vai tratar aqui. E quando a gente tenta corrigir essa inconveniência, às vezes a gente é pego pela Receita Federal. Então, tem que tomar cuidado na hora de montar as estruturas para você não ter que desfazer logo depois do que você fez, fazer de qualquer jeito e deixar um flanco aberto para uma autuação que vai levar você a ter uma dor de cabeça tremenda. Nesse material, a gente também inclui tabelas tributárias práticas, como a tabela do ganho de capital, comparação do lucro presumido com o lucro real na atividade imobiliária. A gente considera também elementos do que foi falado um pouquinho antes da apresentação começar, sobre a tributação de dividendos, e faz uma reflexão bem basicona nesses apêndices, a holding, por que sim, por que não. E, no fim, a gente traz também informações sobre a questão da atividade imobiliária na física. Tá? Quando nós falamos desses pilares, né, nós elegemos o conceito de pilares porque são pontos que estão presentes na questão do planejamento tributário, ou como finalidade, ou como consequência, ou como objetivo imediato, né? Porque depois da sucessão as coisas podem mudar, e elegemos a equidade para simbolizar aquela situação em que, quando você pensa no planejamento para deixar a sucessão, para viabilizar uma transferência de patrimônio, você procura amenizar a convivência dos teus sucessores, né? Diminuir a possibilidade de querelas entre eles, trabalhar um conjunto de mecanismos jurídicos, societários e até financeiros para poder viabilizar uma convivência a mais harmônica possível.
E lembrem bem disso, não há receita de bolo. Cada família tem uma cultura, cada família tem um nível de transparência com relação a determinadas questões. E cada família pode precisar de uma solução específica para ela. Então, esse tratamento da equidade, ele se faz de várias formas e a gente vai dar exemplos disso daqui a pouco. A liquidez aqui é a palavra que simboliza várias questões associadas ao planejamento. Uma delas é a da eficiência organizacional do próprio patrimônio, aonde eu ponho dinheiro, aonde eu ponho bens, aonde eu coloco a empresa, se eu crio ou não crio uma holding. Então, essa geografia do patrimônio ela está simbolizada na questão da liquidez, né? Eu costumo dizer aos meus clientes, quanto a esse terceiro pilar agora, que é a tributação, que se as pessoas fizerem as coisas só por motivos tributários, elas podem até não ter muito sucesso, não ter sucesso completo naquilo que elas estão fazendo. Mas uma coisa é certa, se você ignorar a questão tributária, alguém vai pensar nela para você e possivelmente vai pensar da forma mais cara para você. Então, a tributação é uma coisa que você tem que considerar. Não vou chover no molhado aqui, a qualificação da audiência já indica com clareza que vocês têm noção de como complexo é o sistema tributário nacional, e eu sustentei 3 filhos, uma família e alguns agregados nesses anos todos só trabalhando com tributação. Quer dizer, o Brasil é o país do tributo. Então, pensem no tributo, mas não só nele. A questão da proteção, que a gente no folder de divulgação apelidou de blindagem, né? Ela está ligada à ideia de que você vai tomar medidas para tornar perene esse patrimônio. Como é que eu faço para fazer esse patrimônio durar mais tempo? Como é que eu faço para ele continuar depois de mim, né? Sem que eu, de alguma maneira, ingesse meus filhos, sem que eu os condene a uma convivência indesejada. Existe um equilíbrio nisso tudo? Existe, né? E existe também efeitos colaterais desse processo, que são a de viabilizar uma organização do patrimônio de modo a trabalhar a questão da proteção da mais variada matiz, né? Do mais variado ponto de vista, né? Eu monto uma holding e eu quero garantir a sucessão pacífica e eu dou essa holding, reservo usufruto. Na hora, eu já posso criar mecanismos para transformar essa holding uma sociedade intuito persona, para que, se acontecer um evento de sucessão com os meus filhos antes de mim, ou melhor, depois de mim, porque se for antes de mim, volta para mim provavelmente o patrimônio. Mas se for depois de mim, eu já os blindei contra, eventualmente, uma situação de separação ou uma situação de sucessão deles próprios, que traga para dentro da holding pessoas que não se desejam. Então, a proteção está colocada nesse sentido. E a palavra governança, o Gustavo já deu uma aula para nós ainda há pouco. Aqui ela está colocada no sentido mais amplo possível, né? De organizar o patrimônio da forma mais eficiente em termos de funcionalidade desse patrimônio, né? Mais especificamente, nós vamos ver que a arte da governança do ponto de vista societário é a criação do conjunto de regras para garantir a participação do sócio ou do herdeiro do negócio de uma maneira eficiente, e não só pela condição de herdeiro ou sócio. Ou seja, a governança serve para proteger o negócio do próprio sócio, caso ele não seja indicado a entrar no negócio. Nesse outro slide, nós estamos simbolizando isso tudo de um modo mais específico, né? Sem querer complicar muito a fala, nós estamos relacionando as coisas para ficar mais claro o que nós estamos querendo dizer. O planejamento patrimonial, que está colocado na esfera mais ampla, não é bem uma esfera, no quadrado mais amplo, ele é a arte de localizar bem os bens em termos de propriedade dentro do conjunto de bens desse núcleo familiar. O planejamento sucessório tem por objetivo a prevenção de conflitos, eventualmente a prevenção de aumento de carga tributária, a organização com finalidade de perenização do patrimônio,
para facilitar a vida do sucessor. Eu colocaria isso desse jeito, sem medo de errar muito, né? É claro que você pode aprofundar essa definição, mas esses elementos são os fundamentais dela, né? Como é que você consegue esse planejamento sucessório? Olhando no balãozinho de baixo ali, que tem a seta apontada para ele, você pode fazer a antecipação da herança através de doação, você pode fazer um testamento, você pode fazer alteração do regime de bens durante a convivência da sociedade familiar, você pode fazer um acordo de família, ou você pode fazer tudo isso junto e misturado, porque também dá para fazer tudo isso junto. Tá? Dá para disciplinar isso tudo de um jeito eficiente e, como eu disse, não há receita de bolo. Cada caso é um caso. Uma vez que você decida criar uma holding, ou uma vez que você vá chamar a família, que hoje é passiva na condução dos negócios, a participar dos negócios, é fundamental você ter um acordo de sócios em relação às PJs, às empresas que você for transmitir. Tá? O acordo de sócios vai servir para disciplinar a convivência entre esses sócios, definir regras de resgate na hipótese de morte desses novos sócios, ou mesmo na dissidência, alguém quer sair do negócio, regras em caso de querer se vender à sociedade, como que esses sócios vão conviver entre eles. E até mesmo pode-se definir regras de família, como, por exemplo, quem vai participar do negócio. Não é o fato de ser herdeiro que faz de você um bom CEO. Talvez você precise de um CEO e você não sabe disso. Talvez você precise de um diretor financeiro ou diretor administrativo com mais traquejo para aquilo e você deva governar a sociedade, que é onde a gente entra agora, de uma maneira mais distante, né? Quer dizer, uma vez que você tenha holding ou que você tenha empresa envolvida na sucessão, você precisa criar um mecanismo de governança, né? Essa governança é para separar, não é para afastar a figura do sócio, é para separar a figura do sócio da do executivo. E isso é bom até para fins de responsabilidade do sócio. Né? O executivo ele é pago para conduzir o negócio dentro da lei e maximizar o retorno do sócio. E o sócio, às vezes, ele deve se retirar desse papel de execução e ficar fiscalizando quem ele designa para fazer isso. E você pode criar essa governança dentro da sociedade, profissionalizando a administração, com o objetivo de facilitar a captação de recursos, porque você vai deixar o negócio mais leve, mais fluido, mais funcional. E isso é essencial para qualquer tipo de M&A ou private equity. Como é que você faz isso? Você modifica o estatuto e as políticas e cria políticas de funcionamento e órgãos de execução dentro da PJ. Isso tudo está colocado nesse slide do ponto de vista teórico e na análise de casos agora a gente vai tentar trazer para vocês as situações em que a gente aplica isso na prática, né? O que eu estou chamando nesse caso número 1 de situação sucessória elementar é um exemplo que qualquer um que for para uma aula de especialização pode receber do professor dele quando tratar do tema de sucessão, né? A holding ela é considerada uma panaceia para as questões sucessórias e societárias. E, de fato, ela tem muito valor, ela tem muito mérito, ela tem muito efeito positivo quando bem aplicada, né? Nesse exemplo aqui, nós temos uma situação em que os patriarcas, mãe e pai, estão vivos e decidem começar um processo de planejamento sucessório. Esses patriarcas têm uma pessoa jurídica, é uma empresa operacional ou um conjunto de empresas operacionais, não importa. O que está colocado aqui é que existe uma pessoa jurídica que vai ser transmitido com a sucessão, que é de onde vêm os recursos que sustentaram a criação do patrimônio da família. Há outros ativos, ali eu posso ter liquidez, eu posso ter uma série de outras coisas, e eu também tenho imóveis. Nessa situação inicial, os filhos não estão investidos na propriedade de nenhum desses bens. Como primeira etapa de um planejamento sucessório, essa família é convidada a constituir uma holding, né? E o argumento principal que é usado para constituir uma holding, quando se pergunta, para que eu preciso de uma holding, né? O argumento principal que é dado muitas vezes olha, vai facilitar a sucessão, vai organizar melhor os bens, vai permitir que a gente, através da holding, crie uma regra de convivência entre vocês, filhos, em relação a todos os bens, de maneira equitativa. Daí a palavra equidade lá no começo como pilar, né? Então, a holding ela vai te propiciar
beneficiar essas vantagens, do ponto de vista societário, certamente ela vai. Mas eu faço a provocação ali, na primeira etapa, a criação da holding, ela era mesmo necessária? A gente vai ver que, nesse caso particular, talvez não fosse o melhor caminho, talvez pudesse ter sido feito de outro jeito, né? E aqui não é uma aula de só fazer certo. Aqui é uma aula que nós estamos tentando passar para vocês do que pode funcionar melhor e do que não funciona tão bem. Então, nesse caso aqui, a holding funcionou mais ou menos, porque ela atendeu esse objetivo de organização, mas depois ela foi um bloqueador de uma situação que é muito comum entre as famílias, né? Na segunda etapa, depois da criação da holding, foi feita a transferência aos filhos, né? Então, nesse exemplo que nós estamos tratando, surge a necessidade de fazer o acordo de acionistas nessa fase. Por quê? Porque enquanto o patriarca está tocando a sociedade sozinho, ele manda e desmanda e ele é o acionista, né? Na medida em que ele queira trazer os filhos para o negócio, ele vai ter que enfrentar a necessidade de disciplinar como cada filho deve se comportar em determinadas circunstâncias, tanto no período anterior ao da sucessão, quanto no período posterior. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse exemplo aqui, os patriarcas escolheram doar aos filhos a holding corporativa, tá? Mas eles tinham receio de, com essa doação, transmitir esse patrimônio e ficar, primeiro, desamparados, né? E, segundo, sem condições de participar da gestão. Toda aquela experiência de vida ia ser desperdiçada. E isso não precisava ser feito desse jeito. Então, se acontece uma situação como essa, há vários mecanismos que podem ser feitos para atenuar essa questão. Ou seja, o patriarca pode doar a holding corporativa e reservar um pedaço da participação para si, para ter direito de veto sobre determinadas matérias. A gente chama isso de golden share. Então, o sujeito quer mudar o objeto social, quer vender a empresa, quer fazer uma série de coisas, ele pode querer reservar para si alteração com relação a determinadas regras, ele pode fazer uso da golden share para controlar isso melhor, né? Ou ele pode simplesmente doar a holding e reservar o usufruto. Mas o que acontece se você reserva o usufruto? Todo o dividendo que vem da holding continua sendo pago para o patriarca. Então, se em alguma medida ele pensou em doar a holding para prevenir o aumento do ITCMD, por exemplo, São Paulo toda hora diz que vai aumentar, alguns outros estados já aumentaram, lá no apêndice a gente tem uma tabelinha dos estados, né? E temos até a história do possível aumento no estado de São Paulo. Se ele pensa em fazer isso, o que vai acontecer? Se ele for muito jovem, ele vai continuar recebendo dividendo e vai acumular novo patrimônio e a sucessão não ficou bem feita. Então, constituir o usufruto é um caminho, mas ele tem esse efeito colateral, né? E, obviamente, na constituição da holding, você já implementa uma política de governança, através da qual você pode criar um conselho de administração e trazer os filhos para participar, e você próprio, patriarca, participar desse conselho de administração com muito poder. Então, dá para antecipar a sucessão sem que você perca o controle de tudo. Essa terceira etapa é, portanto, o pós-sucessão, né? Então, nós já temos a sucessão antecipada, consolidada, porque os patriarcas já não estão mais aqui e os filhos estão sozinhos. A convivência societária ela foi disciplinada até a venda, até o momento em que houve a sucessão, e agora começa uma discussão. Queremos vender a PJ. Surgiu uma oportunidade no negócio, nenhum dos filhos dá para a coisa e eles pretendem vender a PJ. O que acontece nesse momento? Se a PJ for vendida debaixo da holding corporativa, você vai pagar 34% de tributação. Se você não tivesse constituído a holding, você pagaria no máximo 20% de alíquota efetiva, tendendo a 22,5%, que é o ganho de capital da pessoa física hoje em dia está nesse patamar. Então, você percebe que a criação da holding trouxe esse efeito colateral, que é o de aumentar a carga tributária nesse exemplo que eu estou dando. E aí você se questiona, por que eu formei a holding? Tinha outro caminho? Talvez tivesse, né? Talvez eu pudesse, naquela fase inicial, ter feito a governança só na PJ e ter antecipado a PJ em termos de planejamento sucessório. Eu podia ter pego a liquidez que está dentro de outros, ter constituído um FIM e também
cotas do FIM com reserva de usufruto, eu poderia ter feito isso. Os imóveis eu poderia ter colocado dentro de uma outra PJ sem ter holding em cima delas e poderia ter feito a governança nela. Então, isso mostra bem que olha aqui o resultado. E eu não vou nem entrar no mérito de como foi feita a resolução dessa questão da holding. O fato é que a holding foi eliminada, foi feita a venda e muitas vezes a eliminação da holding é feita de maneira atabalhoada e aí entra o Paulo Vaz, entra o meu escritório para defender a pessoa contra uma autuação do CARF, alegando que quem vendeu de fato a PJ foi a holding e não a pessoa física, porque uma série de elementos indicam isso. Então, tomem cuidado com essa questão. Mas, por bem ou por mal, vendida a PJ, surge a questão do que fazer com o dinheiro na venda. E aí, aquilo que podia ter sido feito antes pode ser feito naquele momento, né? E pode ser feito para aumentar poder de barganha. Você chama a Aqua para te ajudar na constituição de um FIM, deixa um pedaço de liquidez que tenha tributação mais eficiente debaixo dos filhos e cria imobiliária para poder ter uma exploração mais rentável do ponto de vista tributário com relação aos imóveis. O resumo dessa situação foi, a holding, nesse caso, ela ajudou em muita coisa, mas ela implicou um aumento de carga tributária, porque, nesse exemplo em particular, havia a possibilidade de venda da PJ e ela, tendo sido colocada dentro da holding, não foi uma coisa muito boa de ter sido feita. Tá? O FIM pode fazer um papel de holding na parte de liquidez, né? A gente tem aí vários instrumentos, a APA poderia falar um pouquinho, Gustavo, dessa experiência que ela tem com relação à constituição de FIM. É um fenômeno comum no mercado, não é, Gustavo? Sim, de fato, eu estou há mais de 20 anos trabalhando com isso, né, com gestão de grandes fortunas, e o meu testemunho são poucas famílias que têm esse status private, vamos chamar, que não tem um fundo exclusivo. Para quem ainda não conhece, né, o veículo, é o mesmo fundo que você tem lá no banco, né, é o mesmo veículo legal, né, na forma de condomínio, só que ele é só de uma pessoa, só de uma família. Tá? E ele traz várias vantagens, além das tributárias que o Dr. Paulo está abordando. Tá? E quais são as vantagens? Primeiro, você, através de um fundo, se não for um fundo de fundos, né, se for um fundo de ativos, que é os que a gente constitui na Aqua, você acessa o mercado institucional e o mercado de derivativos. Então, isso faz uma diferença grande que poucas pessoas percebem. Você não passa pela mesa de operações do banco, da corretora, não sofre aquele spread, aquela corretagem, aquela cobrança que abocanha uma boa parte do teu rendimento. Você está negociando diretamente com outros entes institucionais, como bancos, como outros fundos, fundos de pensão, etc. Então, só que tem uma vantagem muito grande. A utilização de derivativos, né? Derivativos para muitos é uma palavra ruim, né? Que traz associado a coisas de risco, alavancagem, mas o derivativo é muito usado, né? Alguns dos mercados mais líquidos que a gente tem no Brasil, eles estão no mercado de derivativos. E se bem usado, você vai ter um acesso ao mercado de forma muito mais eficiente do que outras vias diretamente na pessoa física. E os derivativos na pessoa física costumam ser caros e ineficientes do ponto de vista tributário. Então, o fundo exclusivo te dá acesso a ter o derivativo, que é o que os grandes bancos e fundos profissionais utilizam para eles, né? Vocês podem ter isso também com o fundo exclusivo. E os fundos te dão acesso a colocar quase todos os ativos financeiros lá dentro, né? Renda fixa, renda variável, você pode investir no exterior com um fundo exclusivo, investimentos alternativos, pode comprar outras cotas de fundos. É um veículo muito flexível. Ele tem uma outra vantagem que é a confidencialidade, não é você, cliente, que tem que cotista que tem que abrir conta em diversos bancos, né? O fundo que abre, e o fundo tem um nome próprio, um CNPJ próprio. Em uma simplicidade, né? Aquela cota representa todos os ativos que tem lá dentro. Então fica muito fácil para vocês acompanharem o desempenho do seu patrimônio financeiro que está dentro do fundo
e é uma cota que é calculada diariamente por um ente que não é o gestor. Você tem aqui uma segregação de funções, tem o administrador que calcula a cota do fundo de forma independente e obrigatoriamente marcado ao mercado, que significa que eles vão mostrar ali o preço que você venderia se você fosse se desfazer dos ativos que estão dentro do fundo. Então, isso te dá uma segurança muito grande de que você realmente está enxergando o valor daquilo ali se você precisar liquidar o fundo a qualquer momento. Você tem uma gestão profissional, né? Para gerir um fundo desses, precisa ter uma empresa como a Aqua, que é uma gestora, que precisa ser aprovada pela Anbima, pela CVM, tem uma série de critérios técnicos que a gente precisa cumprir, tem que ter experiência fazendo isso, né? Não dá para montar uma gestora do zero, esses profissionais não têm experiências pregressas. Permite que o cliente dê para o gestor um mandato muito bem definido e você vai ter o administrador do fundo, que, como eu falei, é uma outra entidade, verificando se o mandato do fundo está sendo executado de acordo com o que está definido no regulamento. Então, isso é uma segurança a mais para saber o que está sendo feito ali dentro. E você pode colocar várias restrições, inclusive restrições de passivo, no caso de fundos fechados, né, as amortizações que vão ser feitas. Tem muita gente que usa isso para controlar um pouco o gasto do dinheiro, né, que às vezes estava numa empresa que ninguém podia mexer, as pessoas só viviam dos dividendos dessa empresa, de repente fica tudo líquido, né? Há o risco aí de um ou outro familiar querer fazer um uso impróprio desse dinheiro, vamos colocar assim. E é um instrumento com muita segurança, né? Ele tem necessariamente um auditor independente, todos os anos auditando as contas do fundo, é uma obrigação isso. Tem a regulação e a supervisão da CVM, da Anbima e do próprio administrador do fundo, tá? Que controla as atividades do gestor e, como eu falei, calcula a cota de forma independente, né? A preços de mercado. Muita gente, o Dr. Paulo falou de usar o fundo como uma parte da liquidez, mas tem outras estruturas, né? As pessoas às vezes colocam um fundo, embaixo dele aquele fundo de participações, o FIP, que ele sim vai ter as cotas da empresa. Isso pode fazer sentido para quem olha uma possível venda da empresa no futuro. Patrimônios muito importantes, você pode colocar lá dentro também o fundo imobiliário, embaixo de um fundo fechado em cima, e ter todo o teu patrimônio com um diferimento de imposto de renda, né? Você só vai pagar imposto quando você tirar dinheiro do fundo, e pode transitar os recursos entre um veículo e outro que estão embaixo do fundo exclusivo. Isso é uma estrutura que, para patrimônios importantes, né, faz sentido. Ela é custosa, então precisa ter um volume grande aqui para fazer sentido. E tem as vantagens tributárias, né, que o Dr. Paulo colocou. Você pode compensar lucros e prejuízos que estão dentro do fundo, você só vai pagar imposto sobre o ganho final. Você pode fazer qualquer compra e venda, né? O fundo vai ao mercado e compra ou vende ativos, isso não é um evento, um fato gerador de imposto de renda. O fato gerador de imposto de renda é o cotista tirando dinheiro do fundo, ou o imposto come cotas a cada 6 meses, no caso de fundos abertos. Também é importante notar na parte ainda tributária que depois de 2 anos, a tua alíquota de imposto é sempre 15%. E ao passo que, fazendo um paralelo, né, você tem um CDB, você está sempre renovando ele, e ao renová-lo, ou em CDB ou qualquer outro investimento na física de renda fixa, ao renová-lo você volta para a tabela, para a alíquota de 22,5% de imposto, precisa esperar mais 2 anos para chegar no 15%. No fundo, você está no 15% a partir dos 2 anos e é 15% para sempre, né, para aqueles investimentos que foram feitos, não para novos. E ainda existe uma modalidade, na minha experiência, né, a maior parte dos fundos são constituídos como fundo de condomínio fechado. Ele pode ser aberto ou fechado. O aberto ele tem o come cotas, o fechado ele não tem. Então você difere o imposto de renda para quando você for tirar dinheiro do fundo. E esse diferimento, né, esse imposto que está lá dentro do fundo e não foi recolhido para a Receita, ele está rendendo juros para o investidor. Essa vantagem ela é crescente no tempo. Para vocês terem uma ideia, em 10 anos, você tem um ganho de 0,16% ao ano, mais ou menos, com hipótese de mercado de hoje. Isso já pagaria praticamente todos os custos do fundo, dependendo do tamanho do fundo. Tá? Em 20 ou 30 anos, essa vantagem sobe e chega a 0,3% e 0,4% ao ano, respectivamente. Uma vantagem muito grande que deve ser usada para quem tem dinheiro de longo prazo, né? Coloca dentro de um fundo fechado.
Tem a desvantagem de que você só pode amortizar uma vez por ano, e as amortizações elas são proporcionais a todos os cotistas. Então é isso. E uma outra coisa, doutor Paulo, talvez que você possa comentar, é que tem pessoas que, com medo de que o ITCMD vai subir, elas criam esse fundo fechado na modalidade de doação com usufruto. O que é isso? Né? Se fala muito que o ITCMD, com esse imposto de transmissão de causa-mortes e doação, ele vai subir. Né? No Brasil ele é baixo, a gente tem um país que tem um problema fiscal, e eu acho que para a sociedade é um imposto dos menos antipáticos, vamos colocar assim, porque ele incide mais sobre quem tem mais patrimônio. Né? Então, e o Brasil aqui também é um ponto fora da curva, né? No mundo inteiro essas alíquotas de transmissão costumam ser maiores. Então, tem clientes nossos que pensam assim, olha, vamos fazer essa doação agora, eu aproveito o imposto enquanto ele ainda está numa alíquota baixa, mas eu, enquanto eu estou vivo, né, eu dou as cotas para os meus herdeiros e eu fico com o usufruto desse patrimônio que está dentro do fundo. E o usufruto, nesse caso, é o rendimento do fundo. Então, eu não sei, o Dr. Paulo, se o senhor gostaria de comentar um pouquinho sobre isso. Eu queria dizer que essa possibilidade ela é real, né? Quer dizer, do ponto de vista jurídico, você pode fazer isso, né? Você pode, inclusive, estabelecer para esse fundo multimercado um quórum qualificado para certas deliberações, que pode ser que você queira abdicar da regra do usufruto, mas queira garantir que para essa parte da liquidez que você está antecipando, haja uma convivência harmônica e não seja resgatado esse fundo imediatamente. Sendo fechado, ele tem um prazo dentro do qual ele tem que ser resgatado. A única hipótese, ele pode ser resgatado. A única hipótese é de amortização, e você pode também regular isso, ou seja, ele tem uma eficiência que não é idêntica, mas é semelhante à de uma holding, com a vantagem tributária de não ser holding, né? Porque ele acaba ficando transparente em termos de tributação da carteira, né? Os resultados estouram nele e só quando há essa amortização, esse resgate, é que ocorre alguma tributação. Por tudo isso, do ponto de vista legal, é perfeitamente possível inserir o fim, particularmente o fim fechado, no contexto do planejamento sucessório. Eu vou prosseguir, então. Eu disse que tinham 4 casos. Esse primeiro ele era o mais detalhado, né? Nesse outro caso, a gente vai tratar de uma situação também de planejamento sucessório que começou com um conflito familiar, né? Paulo, desculpa te interromper, mas antes de você passar para esse próximo caso, a gente tem uma primeira pergunta. Eu queria te passar só para você tecer alguns comentários iniciais, pode ser? Pode ser. A gente tem uma pergunta anônima aqui perguntando o seguinte, falando boa tarde, por que no caso de liquidez também a gente não utiliza a ferramenta de seguro de vida? Imagino que seja Previdência, VGBL. Então, nós vamos tratar desse tema. O VGBL e o PGBL, eles são instrumentos úteis na realização do planejamento sucessório familiar. É verdade. E, para isso, a gente precisa ficar atento a 2 questões. Primeiro, a questão da rentabilidade, né, e da eficiência tributária. Então, lembrem do que eu falei, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Você escolhe o VGBL para a totalidade da liquidez, pensando em evitar que esse VGBL seja sujeito ao ITCMD, por exemplo, né? Há estados que estão criando o ITCMD e estão tentando cobrar. A jurisprudência ela é contrária à incidência do ITCMD, particularmente no caso do VGBL, porque se considera que no caso do VGBL você tem uma situação mais assemelhada à característica assecuratória, ou seja, é uma característica mais previdenciária, né? E há decisões ainda na jurisprudência que não consolidaram bem os limites dessa questão. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Quando você fala que está fazendo um VGBL, a princípio você está fazendo uma coisa que tem a lógica de seguro e existe uma razoabilidade econômica para delimitar o quanto você pode aplicar dentro desse veículo sem que ele seja descaracterizado, levando em consideração a vida útil da pessoa vis-à-vis
a vida útil média do brasileiro, o montante envolvido. Então, o VGBL é sim um caminho para fazer. Muita gente tem feito o VGBL com quase a totalidade da liquidez às vésperas do evento sucessório, ou seja, o patriarca descobre que tem uma doença, vai lá e faz o VGBL e arrisca que esse VGBL amanhã possa ser questionado por algum procurador do Estado dizendo que teria TCMD porque aquele VGBL que foi feito de última hora, na verdade, só visou burlar a incidência do ITCMD, né? Então, para resumir, o VGBL pode ser um caminho para ser utilizado para fazer esse planejamento sucessório, só tomar cuidado para não exagerar e olhar a jurisprudência. Advogado tem que sempre dar opinião, não só apresentando a opinião que ele tem da lei. É tudo legal, eu defendo, é tudo legítimo. Não é só assim que você tem que advogar. Você tem que olhar para a jurisprudência, porque a jurisprudência, muitas vezes, ela vai balizando o uso de certos institutos do direito que não tem a totalidade dos efeitos dele disciplinadas pela forma como você faz. Às vezes, você faz de um jeito que pode ser questionado. Então, toma cuidado, tá? Com relação... Paulo, nós temos aqui mais uma pergunta de VGBL, aí eu não sei como você prefere fazer. Você prefere respondê-la agora ou você prefere falar disso mais para frente? Nós podemos, você me lembra de falar isso mais ao final, tá? Porque aí a gente contextualiza isso junto com o apêndice, porque no apêndice a gente já relacionou, imaginando que dúvidas sobre o VGBL seriam constantes, né? Seria uma constância nesse debate, a gente relacionou no apêndice o que acontece nos 5 estados, nos 3 estados da região sul e nos principais estados da região sudeste, com relação ao tema da imposição do ITCMD sobre o VGBL. Tá? Voltando a esse exemplo, obrigado, Davi, nesse exemplo aqui, nessa situação familiar, havia necessidade de disciplinar melhor a convivência entre os irmãos, que eram os descendentes. Havia descendentes, os filhos, eles eram de várias gerações diferentes, uma diferença de 2 gerações entre o mais velho e o mais novo, sendo que os mais velhos estavam chegando antes ao negócio e estavam, de alguma maneira, participando do negócio de modo não tão profissional como o patriarca gostaria. O patriarca decidiu o quê? Ele decidiu o seguinte: eu vou montar uma holding corporativa, começar o processo de sucessão e implantar uma política de governança para vocês. E ele fez isso. A primeira etapa foi a criação da holding corporativa, né? A segunda etapa foi a doação das cotas da holding corporativa aos filhos, em doses homeopáticas, porque o montante do ITCMD era tamanho, e a gente tem que lembrar que na doação você paga o ITCMD integral, se você fizer a doação plena das cotas, e você vai pagar 2/3 do valor do ITCMD se você reservar o usufruto para si. Nesse exemplo aqui, foi feita a doação aos poucos e o equilíbrio societário não foi feito com o usufruto, mas sim com a criação de golden share, que é como a gente define em poucas palavras, aquela situação em que o patriarca, como na condição do sócio, pode vetar certas matérias, ou seja, a aprovação daquelas matérias tem que ser unânime, se ele votar contra, ele não deixa ir para frente. Então, ele pesa um pouco do modo como o usufruto também pode funcionar, mas nesse exemplo aqui, procurou-se, através da criação da holding corporativa nesse momento, isolar o grupo familiar da empresa operacional. As diferenças entre os núcleos familiares ficavam nos núcleos familiares. A holding corporativa passou a ser a verdadeira governante do negócio e ela passou a decidir mais racionalmente sobre o que deveria ser feito e criou, inclusive, uma política de participação dos descendentes no negócio a partir de critérios técnicos, ou seja, você quer ser diretor de operações da sociedade tal, que é uma indústria que lida com plástico, ok. Qual é a sua certificação profissional para assumir isso? Se você trouxer uma certificação profissional, a gente apresenta para o conselho da holding e eu vou te dar a diretoria. Se você não tiver essa qualificação profissional, você vai concorrer como qualquer outro à atividade.
E isso foi separando um pouco a figura do sócio da figura do executivo, até que a profissionalização plena foi alcançada, né? E, num segundo estágio, os descendentes resolveram criar eles as holdings familiares, em cima da holding corporativa. O que leva alguém a fazer isso? Você cria uma holding familiar acima da holding corporativa porque você quer, no seu âmbito familiar, criar uma política de sucessão que não é exatamente a da holding corporativa. Você pode criar regras específicas entre os filhos, você pode criar situações de atuação do grupo de sócios nessa holding familiar diferente da situação da holding corporativa. Então, alguns dos filhos optaram por constituir holdings e acabaram levando os demais a constituir essas holdings. Um dos principais objetivos era a de dar a essa holding essa característica, que é uma expressão em latim, intuito persona, que leva em consideração para a existência da holding a qualidade do sócio da holding. Ou seja, eu crio uma holding familiar e eu coloco no funcionamento dessa holding familiar regras que impedem que quem não seja sócio originariamente fundador permaneça como sócio na hipótese desse sócio que fundou a holding familiar falecer, por exemplo, na hipótese de haver algum tipo de incidente patrimonial com esse sócio, por exemplo, ele perde no jogo, fica devendo na praça, vão executar essa holding e você cria mecanismos que blindam, e aí vem a palavra blindagem novamente, contra essas ameaças de terceiros. Tanto com relação ao cônjuge indesejado, que você não quer ver na holding familiar, porque ela é da sua família e o seu filho, infelizmente, morreu, né? Quanto com relação a quem, por acaso, perder dinheiro no mercado e tiver uma execução com as cotas ou ações sendo penhoradas. A quarta etapa foi justamente a criação de um fim para a liquidez, né? Por que foi criado um fim? Porque com esse fenômeno de criação de holding corporativa e holding familiar, as sociedades operacionais perderam a vantagem competitiva. Dá uma olhada lá no seu extrato de aplicação financeira de ações do Itaú para você ver se não vem sempre, junto com a distribuição de dividendos, ou às vezes exclusivamente, a explicação de que você está recebendo juros sobre capital próprio, né? Juros sobre capital próprio são juros que são pagos para o acionista em substituição ao dividendo. E eles têm dedutibilidade fiscal na pessoa jurídica, eles geram uma eficiência tributária. Com a criação das holdings corporativas, esses juros sobre capital próprio tiveram que ser tributados nos dois níveis, para fins de PIS e COFINS. E a vantagem, que é de 20% para cada real pago a título de JCP em comparação com o dividendo, caiu para 10% no nível da holding corporativa geral e caiu para zero quando bateu na holding familiar. Então, acabou se gerando uma ineficiência tributária. Uma parte dessa ineficiência tributária era oriunda do fato de que havia muita liquidez na PJ. É um grupo familiar que atua na área de agronegócio, fabricante de implementos agrícolas, dá orgulho para nós brasileiros ter essa turma lá tocando esse negócio com essa galhardia, e é suscetível esse negócio deles à flutuação de mercado. Então, o ano dá lucro, o ano dá prejuízo. Então, a bonança de hoje, se você distribuir tudo, amanhã a empresa quebra. O que foi feito? O dinheiro que estava dentro da empresa, que estava aplicado e que gerava muita tributação, ele saiu da empresa, foi para a mão das pessoas físicas, mas foi constituído um fim com esse dinheiro. Esse fim, ele obedece a regras próprias de funcionamento e ele serve como salvaguarda de fluxo de caixa dessa empresa. Quando ela precisa, o fim, atendendo o regulamento dele, é resgatado, passa pelas pessoas físicas, as pessoas físicas aumentam o capital tanto da holding quanto da holding corporativa e trazem o dinheiro para a PJ da maneira mais eficiente do ponto de vista tributário possível. A quinta etapa já é uma etapa que nem tem tanto a ver com a questão familiar, mas tem um pouco, porque por estar atuando nesse mercado, a família decidiu que uma parte da liquidez tinha que estar aplicada num hedge natural no exterior. Então, foi criado, debaixo de uma das empresas operacionais, uma PJ no exterior, na qual foi investido recurso e aplicado em moeda estrangeira.
A conclusão, o resumo da ópera desse planejamento. As holdings custaram uma fortuna na tributação, mas prevaleceu o objetivo maior, que era de usar a holding para garantir a perenidade do negócio. O fim customizado foi uma solução maravilhosa para atingir um meio termo, um equilíbrio, diminuir o excesso de lucratividade do negócio de uma maneira eficiente. A lucratividade financeira ficou num veículo mais adequado. Quando precisava do dinheiro, o dinheiro era mandado para a PJ. E a perpetuidade e o profissionalismo na gestão foram as consequências do planejamento. Esse terceiro caso, e eu estou acelerando um pouco o passo para a gente não estourar muito tempo, tá, gente? Eu chamo ele de terras na física porque ele envolve uma família que atua no agronegócio e que escolheu esse caminho aqui para fazer o sucessório dela. Os patriarcas tinham empresas operacionais e imóveis rurais num primeiro momento. A partir do momento que o negócio rural começou a ganhar força, começou a ter vontade de ter uma indústria de implementos voltados para aquela atividade. Eu não vou dar detalhe do implemento que seja, porque aí eu acho que eu vou acabar direcionando demais a privacidade dessas pessoas. Mas havia empresas operacionais que atuavam na área da agroindústria. E os imóveis rurais reservavam a atividade da pessoa física, explorando a produção rural como objetivo maior, né? Não foi feita a doação da holding, a holding ficou com as empresas operacionais porque não se pretendia vender as empresas operacionais depois do planejamento, então eles foram para dentro de uma holding, não teve o problema que teve no caso 1 que eu mostrei lá atrás, que criou a holding logo depois que eu digo são, para mim, logo depois na vida da empresa, 10 anos são logo depois, né? Você criar uma holding e desfazer ela 5, 6, 7, 8 anos depois, porque se percebe que você não precisava dela para vender a empresa. Nesse caso aqui, as holdings foram preservadas, porque debaixo dela foram colocadas empresas que não iam ser vendidas, e os imóveis rurais ficaram sempre na física por causa da eficiência tributária da atividade rural. Atividade rural na física é mais barata que na jurídica, a de produção, né? E o desafio, depois, com relação às aplicações financeiras, foi resolvido como? Fim para a maior parte das aplicações. E algumas delas ainda continuaram na física porque eram aplicações isentas. E dentro do fim você perdia eficiência tributária. Então é uma alquimia, é uma química que foi feita para resolver o problema tributário. O resumo dessa situação é que a sucessão foi feita praticamente na física, constituiu-se condomínio rural em relação às terras, e as terras continuaram a funcionar daquele jeito. A família nunca teve problema de conflito, de querer vender a terra para sair do negócio, porque eles estavam todos muito satisfeitos com a rentabilidade do negócio na condição de física. Por isso que eu digo, o que valeu para esse grupo pode não valer para outro grupo. Em outro grupo, pode ser que você precise disciplinar melhor isso, porque uma parte das terras pode se querer vender, né? E aí o caminho talvez fosse outro. A criação do FIM foi feita e trouxe eficiência tributária, além de barganha no negócio. O Gustavo dá aula disso. É muito melhor aplicar todo mundo junto do que cada um no seu quadrado. Se você vai ter uma cesta de investimentos, todo mundo tendo uma comunhão de interesses e tendo uma característica pessoal particular comum, um apetite para risco equivalente, colocar tudo junto no investimento parece fazer sentido. E a holding que eles criaram acabou funcionando como o family office estrito sensu, né? É onde eles se reúnem para discutir e tudo mais, né? Resumo de tudo que nós falamos aqui até esse momento, a gente precisa perceber o quê? No sucessório, você tem a doação e tem o testamento. Você doando antecipa a sucessão, mas paga o ITCMD. O testamento não paga o ITCMD, mas deixa a sucessão para depois e pode ter um problema depois com aumento de carga tributária. São trade-offs, você tem que estar toda hora pesando isso. Tem que procurar pessoas que te assessorem adequadamente para tomar essa decisão, né? Como eu disse, nem tudo se faz pelo tributo, mas não se pode ignorar o tributo, né? Lembre que no testamento você pode disciplinar a destinação de 50% dos bens. Lembre-se que na sucessão você tem que olhar para o teu regime de bens, porque o cônjuge na comunhão parcial ele é punido em relação perdão, o cônjuge na comunhão total ele é punido em comparação com a comunhão parcial. Na comunhão total, o cônjuge vai meiar na hora que você morrer, mas ele não vai herdar nada.
Na comunhão parcial, ele não vai concorrer com os descendentes. Na comunhão parcial, ele vai meiar e ele vai herdar tudo. Tá? Então, você tem uma situação diferente e precisa prestar atenção nisso. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado, a união estável foi apregoada como uma panaceia para o problema sucessório nos regimes de casamento. Hoje em dia, os tribunais superiores estão dizendo que o cônjuge da união estável também herda. Então, tomem cuidado com essa pegadinha. A doação e a criação de holding, é outro pilar dessa questão sucessória, elas podem ser recomendáveis para certos casos e ativos, mas nem para todos. Na doação, você pode usar Golden Share, pode trabalhar com mecanismo de usufruto. Você, sempre que trabalhar com doação de holding ou de sociedade, precisa ter um acordo de acionistas e cotistas e uma blindagem contra ameaças externas com aquelas cláusulas especiais que transformam a sociedade em sociedade intuito persona. E aí a gente já falou disso. Não existe fórmula padrão. O que funciona num caso pode não ser bom no outro. E no fim aqui, como último alerta em relação a esse tema do planejamento, após a sucessão, você precisa saber o que fazer com os recursos. De preferência, ele já vem bem feito antes, mas no pós-sucessão, se você receber um ativo que virou liquidez, procure organizar esse patrimônio da melhor forma possível para não perder dinheiro, né? O último exemplo aqui que a gente trouxe para encerrar a apresentação é de investimentos brasileiros, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, a aplicação dos recursos. Então, a organização que foi feita aqui, ela lidou com com uma dicotomia na questão estrangeira e algumas certezas na nacional. Esse investidor aplicou dinheiro num fundo multimercado. E aí esse fundo de multimercado escolheu vários ativos aonde aplicar. E como o Gustavo disse, por que é bom fazer isso? Porque a química disso tudo acaba misturando ganhos e perdas e você não fica pagando imposto sobre ganho de renda fixa e tendo que ficar esperando para compensar a perda de renda variável. Você mistura tudo lá dentro. Esse é o lado positivo do FII colocado desse modo, né? Além de permitir o diferimento se ele for fechado. Em relação a papéis isentos, óbvio, se você tem um papel que é isento e põe dentro de um FII que a carga tributária dele é 15, não foi um bom negócio. Pensa bem, olha bem para o mercado e consulta um especialista, que não é um advogado tributarista, tenho certeza. O máximo que a gente pode falar é da tributação. O caminho para fazer isso tudo, você tem a AQUA para ajudar, né? Em relação à aplicação de dinheiro no exterior, você precisa aplicar sempre através de uma offshore. Se você aplica diretamente, todo mês você vai ter carne-leão e ganho de capital para ficar declarando e pagando para o fisco. Pode ter muita eficiência tributária, ineficiência tributária. A holding offshore está para as aplicações offshore, assim como o FII para as onshore. Ou seja, a holding funciona como um catalisador, a holding de investimentos offshore, né? Ela funciona como um catalisador. Isso que eu chamo de holding offshore é uma empresa no exterior, não uma empresa no Brasil. Que a empresa no Brasil ela vai aumentar a carga tributária, 34%, enquanto que se você investe numa holding offshore, você vai ter 15% a 22,5% no ganho de capital e vai ter a tributação de 27,5% de dividendo. Tem como fazer isso bem feito. Obra de arte também, se você não pode trazer a obra de arte para o Brasil por uma questão aduaneira, você detenha ela através de uma empresa no exterior. O dia que precisa fazer uma apresentação no museu no Brasil, você faz uma admissão temporária para ela. É um jeito eficiente de lidar com essa questão também, né? A gente tem que considerar também que essas estruturas elas precisam ficar muito bem feitas, porque principalmente quando você envolve o planejamento offshore, além do tributário, você está lidando com questões cambiais, e as questões cambiais têm peculiaridades, há penalidades, você precisa fazer a DCBE direito. A gente teve um programa de regularização cambial inédito na história ou recente do país, pelo menos, que foi um sucesso, né? Mas muita gente ainda se atrapalha um pouco com isso. Então, tomem cuidado com isso, né? Aqui a gente tem um resumo que basicamente diz o que eu falei. A gente já está 18h10, né? Acho que passamos 10 minutos do horário. E aqui no final a gente quer entregar a apresentação
com esse quadrinho simbolizando o pensamento que você precisa ter. Liquidez, investimento e aplicação financeira, avaliar uma criação de um fim. Participação societária com objetivo de venda futura. Não me põe dentro de holding isso. Não vai terminar bem, ou pode não terminar bem. Eu não vou ser profeta do apocalipse, mas não põe ativo que você acha que vai vender no curto ou médio prazo, no pós-sucessão, dentro de holding, porque não é uma boa. A holding patrimonial pode servir, como serviu para aquele grupo, para participações que não vão ser vendidas. Você está lá no agronegócio, tem uma indústria que é apoio, você nunca vai vender a indústria enquanto você estiver no agronegócio. Então, você pode pôr dentro de uma holding. Mas, se não for nesse contexto, pensa bem. E se tiver muito imóvel, avalie a constituição de uma holding imobiliária. Na PJ vai ser mais barato, mesmo com o aumento possível que o Paulo Guedes está prometendo. Eu já disse o que tem no apêndice, a gente está falando dessas questões aqui. O primeiro bloco de slides ele trata do ITCMD, esse aqui tem as alíquotas em vários estados, né? A gente tem 4%, mas tem uma turma grande de 8%. Não nos esqueçamos, nós somos um país de políticos perdulários, eles gastam sem ter de onde tirar, e a conta vai ser paga, muito possivelmente, por uma legislação populista que agrave a tributação de quem tem patrimônio. Então, tomem cuidado com isso, né? Aqui a gente tem o tema do VGBL. Davi, você quer trazer aquela pergunta de novo para a gente ver se mata a questão? Claro, é a dúvida do Fábio Alves. Ele pergunta como fica o caso do seguro de vida, onde a empresa contrata para os sócios e, caso o sócio faleça, a empresa recebe o capital segurado para realizar a compra das cotas dos herdeiros legais. Então, me parece que é um VGBL feito em favor da empresa. Pois é, isso é comum, inclusive, em sociedade de pessoas, né? Eu sou o V do VBSO, eu tenho o B, eu tenho o S, tenho o O, e embaixo tem um monte de A, B, C, outros que são importantes para o negócio. E, às vezes, você quer fazer isso como um produto para assegurar a perenidade do negócio. Se morre um deles, como é que fica? A carteira de clientes fica? Você não sabe. Então, é muito interessante essa questão, porque eu entendo que o impacto tributário seja o seguinte: se tiver características indenizatórias puras, a empresa pode pleitear, do ponto de vista jurídico, um regime de tratamento de isenção para essa renda, né? Ela poderia pleitear esse tratamento porque não há uma situação específica tratando desse ponto, embora haja uma previsão genérica de que o prêmio de seguro recebido em consequência de sinistro seja não tributável. A gente precisa ver se esse produto ele reveste mesmo as características de prêmio de seguro, né? E não de uma previdência disfarçada. Se essa pessoa que fez a pergunta, acho que é Flávio, né, o nome dele, se ela quiser depois, a gente pode endereçar com mais detalhe a questão através de um e-mail que explique com um pouquinho mais de profundidade isso que nós estamos falando, tá? Mas é desse jeito que eu vejo, né? Você vai, imagina, a empresa vai gerar um ganho porque ela recebeu esse valor, esse ganho ele vai gerar recursos que podem ser usados para pagamento do resgate do sócio falecido, né? É um produto que, do ponto de vista societário, faz todo o sentido do mundo, e do ponto de vista tributário ele pode ter uma ineficiência, mas se você montar ele direitinho, talvez você consiga a isenção, né? Aqui nesse slide, a gente relacionou, porque anteviu que haveria problema, a questão do VGBL e ITCMD, tá? Por que VGBL não é tributado pelo ITCMD? Por causa das características assecuratórias dele. Ele não é herança, ele é previdência. Então, ele tem uma característica mais indenizatória do que remuneratória. Agora, a gente já tem na esfera civil discussão sobre as previdências privadas constituídas com o intuito de disfarçar liquidez para efeito de salvaguardar patrimônio no caso de quebra, né? Então, a gente tem jurisprudência civil que diz assim: puxa vida, alguém com 80 anos que bota 50 milhões na Previdência, não fez Previdência, né?
Por que não fez previdência? Porque já está perto da hora da morte e o produto previdência ele tem uma natureza que assemelha ele àqueles produtos típicos da previdência e seguridade sociais públicas, né? Então tem que tomar cuidado com o tipo de previdência que você está fazendo. Se você olhar a jurisprudência que está elencada aqui a gente traz a lei de cada estado, o que diz, e a gente diz do lado como é que está a jurisprudência, né? Então, a gente tem, em São Paulo, projeto de lei do governo do estado, que parece que andou recentemente, é um presente do Dória, lembrem disso na próxima eleição. E o que acontece? Hoje em dia, a gente tem a Fazenda, às vezes, querendo questionar essa questão da Previdência. Como não tem nem previsão para tributar hoje em dia, não tem tido muito litígio. Se houver a incidência sobre a Previdência, como o Estado prevê, você pode entrar em juízo para se salvaguardar contra uma autuação, tá? Porque, do ponto de vista civil, a Previdência não compõe um montante partilhável. Esse que é o ponto, tá? Quando você olha estados como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, em todos os casos, o que você tem, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem projeto de lei, né? Mas Rio, Minas, Paraná e Paraná, você tem a tributação desenhada na legislação e você tem jurisprudência dizendo que não tem ITCMD, particularmente sobre o VGBL. Por que sobre o VGBL? Né? Porque se entende que o VGBL é o produto de previdência que tem essa característica securitária, né? Em detrimento do PGBL. Então, tomem cuidado, se informem antes de fazer isso. E, mais importante de tudo, não deixem para fazer na última hora, planejem. Aí a gente também tem o projeto do Estado de São Paulo. Eu não vou, o apêndice não é parte da apresentação, eu só estou dizendo que tem no apêndice para vocês todos, né? O projeto de aumento do ITCMD no Estado de São Paulo, ele basicamente aumenta a base de cálculo, no caso de empresas, que ele passa a querer tributar um valor econômico da empresa, e não só o patrimônio líquido, e ele quer tributar PGBL e VGBL, né? Aqui tem tabelas tributárias, olha quanto paga de ganho de capital quando você vende uma coisa na pessoa física. Na pessoa jurídica, aqui é 34%, e aqui tem um quadro comparativo, pessoa física, pessoa jurídica lucro presumido, pessoa jurídica lucro real, incorporação imobiliária do tipo RET, que é Regime Especial de Tributação, e a alíquota específica dos Minha Casa Minha Vida. E os fundos imobiliários. Aqui a gente tem uma simulação de como fica a carga tributária de uma PJ brasileira antes e depois da reforma. A tabela está aí, se alguém vai ficar de brinde da apresentação para todo mundo que tolerou a gente até agora, mesmo quem saiu antes vai acabar recebendo, né? A gente tem aqui os julgados que eu disse em relação à base de cálculo do ITCMD, no caso de doação de empresa particularmente, é sempre o valor venal e surgem discussões. O julgado, a íntegra, a ementa do julgado, ela é autoexplicativa, né? E a gente tem também aquela situação de quem monta a holding, bota a empresa dentro da holding e depois começa a negociação da empresa ainda dentro da holding, e aí chega um tributarista ou um contador ou alguém e diz: você está vendendo a empresa dentro da holding, você vai pagar 34, se estivesse vendendo na física, você pagava mais ou menos metade, porque você está fazendo isso, e aí corre de última hora a fazer as coisas de qualquer jeito. Tomem cuidado, essas ementas aqui, elas são indicativo de que o fisco está atento e ele vai atrás das coisas mal feitas. E se tiver mal feito, você pode perder a discussão. Toma cuidado, tá? Aqui a gente tem a lista de ineficiências tributárias e de vantagens tributárias da holding. A gente tem aqui os projetos de lei de tributação de dividendo para todos os gostos. O 766, o 2015 e o 3061. O mais forte é o do executivo, que tem mais chance de ir para frente, tá? Porque o presidente Bolsonaro, através do Paulo Guedes, percebeu que a reforma tributária que pode passar é a do Senado ou a da Câmara. Uma das duas vai ser a sobrevivente. Então, ele pegou uma mini reforma dele e inseriu nesse contexto, aumentando o imposto de renda e mudando o PIS/COFINS para a CBS. Aqui a gente tem prós e contras da holding familiar e aqui um último slide com informações sobre a redução do ganho de capital na venda de imóveis. Obrigado.
eu devolvo a palavra aí para o Gustavo, que é o governante aqui da nossa palestra, né, Gustavo? Para fazer o encerramento aí. E o Davi também fazer algum comentário ou se tiver mais alguma questão que quiser propor. Não, eu queria, antes de mais nada, agradecer o Dr. Paulo aí pela aula que deu para nós. Vocês viram que é um assunto muito denso, muito abrangente, né? A ideia era mesmo essa, de fazer uma visão mais geral, né? Infelizmente nem todas as perguntas a gente conseguiu responder, mas pelo horário a gente vai encerrar e queria falar que todas vão ser respondidas, tá? E se houver outras que não foram pensadas até aqui, vocês podem entrar em contato conosco, com o representante da Aqua, ou mesmo diretamente com o Dr. Paulo. Então, eu queria agradecer a todos que ficaram conosco até aqui. Foi um sucesso a apresentação, um público muito grande. Dr. Paulo, novamente, muito obrigado pela tua disponibilidade. Lembrando que tanto a Aqua quanto o escritório do Dr. Paulo está à disposição para tratar esses temas de forma personalizada e individual. E é isso, vou passar para você de volta para as considerações finais. Do meu lado, agradecer a todos, muito obrigado e boa noite. Obrigado, então, a todos, né? A gente fica à disposição, como o Gustavo disse, nós vamos responder a todas as questões, o time da Aqua vai organizar esse fluxo e nós vamos, inclusive, compartilhar a apresentação com vocês. Tá? Foi um prazer, um abraço para todo mundo e obrigado à Aqua novamente pelo convite.